Será que você está feliz com Jesus como eu estou, gente? Glória a Deus. O Senhor é bom. Quero lembrar também os irmãos que dias 24 e 25 nós vamos receber aqui um missionário, um homem de Deus, um profeta de Deus, amigo nosso, pastor Richard MacPherson. Ele vem de Londres, ele é britânico, ele vem de Londres, fala aquele inglesinho bonitinho, com aquele sotaque bonitinho, britânico. E ele vai estar aqui conosco. Nós vamos ter 2 cultos, tá? Um no dia 24 e outro no dia 25. Tá? Como isso não é sempre, eu espero que você já tenha anotado na sua agendinha que 24 e 25 você não pode fazer absolutamente nada a não ser estar na igreja, amém? Se você tentar fazer qualquer outra coisa que não seja vir para a igreja, vai dar errado. E agora, hein? Eu estou brincando, lógico, mas, irmãos, eu vou colocar dessa forma. Quem não vier no sábado por relaxo, quando chegar aqui no domingo, vai se arrepender tão profundamente de não ter vindo no sábado. Eu acho que assim, eu acho que dá para você entender a gravidade da coisa, a dimensão da coisa. Tá? Deus tem algo muito glorioso para fazer aqui no nosso meio, e Ele vai nos abençoar através da vinda do Seu Filho aqui, amém? Graças a Deus. Hoje eu quero terminar falando sobre o assunto que eu comecei há 2 domingos atrás, e o nosso texto de Gênesis 12, versículos 1 e 2, que diz, o Senhor falando com Abraão, dizendo, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, esse texto ele precisa ser entendido. Abaixa o meu retorno só 1 milímetrozinho para ficar mais confortável aqui para mim. Olha bem, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que acontece? Eu venho falando esses dias sobre Deus escolhe pessoas e lugares. Quando Deus fala com Abraão, e hoje eu vou focar especificamente sobre pessoas erradas nos lugares certos e pessoas certas nos lugares certos. E eu concluo esse raciocínio hoje, com a graça de Deus. Quando Deus chama Abrão, que se tornaria Abraão, Deus já tinha em mente um lugar. Diga comigo, um lugar. Deus já tinha um lugar em mente. Agora, curiosamente, este lugar já tinha habitantes. O lugar não estava deserto, abandonado. Era um lugar que já tinha dono, Luana. Já tinha gente morando lá, tinha tribos, tinha gente lá. Ainda assim, mesmo com gente errada no lugar certo, Deus escolheu o lugar. E Deus tinha um plano para executar naquele lugar. E eu poderia, não vou fazer isso, mas eu poderia aqui, por exemplo, te dar razões 1000 do porquê que Deus escolheu aquele lugar. Por que Jerusalém? Por que aquele canto? Por que aquele morro onde foi construído o templo? Mas não é esse o assunto, eu teria que desviar um pouco da proposta do que eu estou pregando e complicar um pouco a mensagem, não é esta a intenção. O que eu quero que você tenha em mente é que o Deus Todo-Poderoso, que conhece passado, presente e futuro, o Deus que sonda os corações e conhece bem o coração do homem, o coração da mulher, Ele sabe muito bem aonde alojar as pessoas para desbloquear o futuro dessas pessoas. Responda uma coisa no seu coração. Você acredita, responda para você isso lá no seu íntimo. Você acredita que Deus tem um plano na sua vida que vá além da monotonia que a sua vida é hoje? Ou será que a sua vida se resumirá no que é hoje até o final da sua vida? Algumas pessoas sim. Algumas pessoas vão bater cabeça aqui, bater cabeça acolá, vai aqui, vai ali. Pessoas que morrerão sem cumprir o propósito de Deus na vida delas. Quantas pessoas?
Aliás, diga-se de passagem, quando você não conhece o propósito de Deus para a sua vida, quando você não sabe qual é o plano que Deus tem para executar através de você, qual a engrenagem que você compõe, porque nós somos como pequenas peças de uma engrenagem divina. Então, se você não sabe que peça, em que engrenagem você é suposto estar, que tem a ver com o lugar, tem a ver com o seu chamado, com o seu dom, e tem a ver com o lugar aonde Deus te coloca. E essa mensagem era tão bíblica. Eu estava esses dias meditando, eu e a Zanda fomos num determinado lugar, e eu, enquanto dirigia, eu estava meditando numa coisa, que é quando Paulo fala, por exemplo, aos Romanos, capítulo 12, Paulo faz uma dissertação muito interessante, quando ele compara a igreja a um corpo. Ele compara a igreja a um corpo. E ele fala dos membros do corpo como analogia à função de cada membro da igreja. E ele diz literalmente que você se torna inútil fora da sua função. Porque ele compara com o corpo. Por exemplo, se eu fizer uma cirurgia, cortar minha mão aqui bonitinha, cortar bem bonitinha, sem machucar, tudo certinho, pegar minha mão e plugar ela aqui do lado, costurar bonitinho, com veia, com tudo certinho, de maneira que ela mexa em tudo. O que vai acontecer com essa mão quando eu tirá-la do lugar dela? Ela vai se tornar inútil. Ela perde a sua função. Ela deixa de ser importante. Por que ela é importante agora? Porque ela tem uma função e ela executa esta função. Eu queria ser cabeça, porque cabeça mexe o pescoço. O pescoço mexe a cabeça, né? Dependendo de como você vê. Não, mas a cabeça não consegue pegar esse óculos, só a mão consegue. A cabeça não consegue mudar os slides, só os dedos da mão conseguem. Ou seja, ela só é importante se ela estiver diga comigo, no lugar. No lugar que Deus determinou, no lugar que Deus plantou. E uma das coisas interessantes é que Pedro, se eu não me engano, se não me falha a memória, Pedro, que disse que não abandoneis a congregação dos santos como muitos. Falando de pessoas que não compreendem o valor da igreja, o valor de se congregar, de estar num lugar específico, congregar ali. Estar plugado, conectado ao que flui naquele lugar. Flui naquele lugar. Porque todo lugar tem uma marca divina. Todo lugar tem algum tipo de marca divina. Por exemplo, a Casa Branca é um lugar que tem uma marca divina. Qual é a marca divina na Casa Branca? Uma marca de governo. É um lugar onde tudo que acontece, o mundo inteiro é afetado. Há algo de Deus ali naquele lugar. Tem algo de Deus em Brasília. Tudo que acontece ali afeta aquele país, afeta países vizinhos. E por aí vai. E esses lugares, eles não existem por acaso. Deus tem propósito em cada um deles. Então nós falamos já sobre um pouco de tudo. Eu não vou parar no que já falamos, mas eu quero voltar só um pouquinho nesse assunto. Pessoas erradas nos lugares certos. E aí eu vou terminar falando sobre pessoas certas nos lugares errados. A questão das pessoas erradas nos lugares certos tem muito a ver com a falta de consciência do lugar que se ocupa. E número 2, falta de respeito e temor por Deus. Escute o que eu vou te falar, que para mim é revelador. Que eu quero que você entenda que quando eu prego, às vezes, determinadas coisas aqui, normalmente em série, como eu prego, eu vou aprendendo along the way. Às vezes eu prego uma mensagem aqui, quando eu saio daqui, vou orar em casa à noite, ou vou orar no dia seguinte, o Espírito Santo começa a falar comigo sobre aquele assunto, e adiciona coisas que eu não imaginava que eu falaria. Então, o que acontece? Às vezes, essa questão da pessoa errada no lugar certo. Por exemplo, ali está o exemplo do texto dos cananeus, né? Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga. Ou seja, a terra já era boa, a terra já era larga, o lugar já era abençoado. A uma terra que mana leite e mel. Opa, já manava leite e mel. Aí tem um ponto e vírgula, olha lá, e diz, ao lugar do cananeu, portanto já tinha dono.
Diga comigo, já tinha dono. O que Deus está fazendo? Deus está tirando um povo ingrato. Deus está tirando pessoas que não reconhecem o seu senhorio. Gente, ouça o que eu estou te falando para que o diabo não rouba do seu coração o que eu vou dizer. Ouça bem. Deus tem um lugar aonde Ele promete manar leite e mel. E parece força de expressão, mas coisa curiosa, por exemplo, quando o exército de Davi estava lutando lá numa das suas batalhas, o que acontece? Chega no lugar, eles encontram no chão umas abelhas, muitas abelhas vieram e fizeram uma colmeia no chão. E quando eles estavam desfalecendo, perdendo as forças, sem saber o que fazer, eles entraram num bosque e eles deram de cara com várias colmeias de abelha brotando mel do chão. E a Bíblia diz, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mana leite, a terra mana leite e mel. E eles desfalecendo ali, quase morrendo de tanto cansaço, quando eles entram no bosque, tem mel manando do chão. Literalmente, mel. E eles vão, se alimentam daquele mel, se revigoram, renovam suas forças, vão para a batalha, ganham a batalha. O que Deus faz quando pessoas ingratas estão ocupando lugares onde a bênção está para fluir? Jesus, meu santo Deus. Você sabe o que Deus faz? Deus remove aquelas pessoas e põe outras pessoas no lugar. Quando Deus tem um plano com um lugar, quando Deus tem algo para derramar num lugar específico, porque Deus tem pacto com pessoas e lugares. Mas Ele sabe que quando Ele fizer pessoas ingratas, pessoas que não sabem honrar o seu senhorio, vão usufruir daquelas coisas, o que Ele faz? Antes de cumprir aquilo, Ele faz uma troca de cadeiras, Ele faz uma troca de lugares. É o que Ele está fazendo ali agora, nesse texto. Ele está dizendo, ei, vocês aí que são o meu povo, vocês que me amam, que me adoram, vamos fazer o seguinte, eu vou levar vocês para um lugar. O lugar é bom, o lugar é espaçoso, o lugar é abençoado, o lugar mana leite, o lugar mana mel. Eles ficaram todo mundo excited, todo mundo, que maravilha, é verdade, Senhor, é. Ok, então vamos lá, Senhor, vamos lá. Aí quando chegaram no limiar da terra, mandaram os espias olhar a terra, foram 12 espias. Quando voltaram, todo mundo com o coração dilacerado. Aí reuniram a congregação, Moisés reuniu a congregação e eles foram dar o relatório. 10 trouxeram uma visão negativa. A terra é boa, gente, a terra mana leite e mel, a terra tem fruto de todo jeito. Eles trouxeram um cacho de uva que um homem só não podia carregar. A uva foi se espalhando, o cacho foi aumentando, e era um cacho tão enorme que um homem não podia carregar. Eles trouxeram presos numa vara no ombro de 2 homens. Falou, olha, nós trouxemos isso aqui, tem fruto à vontade, a terra é abençoada, mas tem um probleminha, está cheio de gigantes. Ou seja, o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo o que Deus já tinha dito antes. O lugar é bom, mas tem gente errada no lugar, tem gente lá que não devia estar. E porque eles não creram, e aqui agora vai uma palavra, eu não sei para quem que eu estou falando ou profetizando, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho lido testemunhos, domingo que vem eu vou inclusive ler alguns aqui, eu tenho lido testemunhos da internet que tem me chocado, como que alguém que está do lado de lá, que não nos conhece, que está longe daqui, estão recebendo coisas, estão colhendo coisas, baseado no que estão ouvindo através daquela lente ali. Porque tudo é uma questão de apropriação da palavra profética. Tem alguém me entendendo aqui nesta noite? O Senhor olha para aquilo e diz, mas eu já tinha avisado para vocês. E aí é que vem a palavra que está brotando no meu coração. Há coisas que Deus não pode realizar. Deixa eu colocar desta forma. Há coisas que são grandes demais para Deus realizar na sua vida sem que você dê um passo de fé. Há coisas que são muito grandes para romper, se você não encher o seu coração de fé, não se levantar internamente em Deus e se posicionar, entendendo
os tempos e as estações. Quando Jesus estava para subir aos céus, os discípulos vieram: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aquilo deixou Jesus meio, porque a resposta de Jesus transparece que estava Jesus meio irritado. Tipo assim, mas não é possível que vocês andaram comigo 3 anos e meio, eu já morri, já ressuscitei, e vocês ainda não entenderam que há coisas que precisam de discernimento. E ele diz assim: não interessa para vocês aquilo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo que há coisas que elas só podem se desenvolver se forem discernidas. Você precisa se posicionar. Então, escuta bem, nós acostumamos, principalmente quem tem muitos anos que serve a Deus, pessoas que servem a Deus há muito tempo, o que acontece? Elas acostumam a viver aquela vida cristã e elas não esperam mais nada novo. Então, Deus quer fazer algo novo, mas a pessoa não tem mais expectativa de algo novo. Não tem mais. E a pior coisa no relacionamento com Deus Todo-Poderoso é falta de expectativa. Porque a falta de expectativa, ela revela algo tenebroso a nosso respeito. A ausência de fé. A ausência de fé. Se não há fé, não há expectativa. Eu tenho que acordar de manhã todos os dias, todos. Não é de vez em quando. Todos os dias eu tenho que acordar de manhã com o meu coração cheio de expectativa. Deus está fazendo algo profundo, glorioso, marcante. Deus está fazendo algo que vai mudar a minha vida para sempre. E eu estou bem no meio daquilo que Deus está fazendo. E eu não vou perder o que Deus está a ponto de fazer. E eu vou enchendo o meu coração dessa expectativa. Vou enchendo. Vir para a igreja, por exemplo, quando eu venho para este lugar, eu oro aqui quase toda noite. Mas quando eu venho aqui para o domingo, para o culto, meu coração fica, a gente passa o dia ouvindo canção, louvando a Deus, o coração vai enchendo, eu estou cheio de expectativa. E eu ainda brinco, falo assim: Senhor, olha, eu estou aqui, o Senhor sabe, eu não sei o que o Senhor está aprontando para hoje à noite, mas eu estou com o meu coração cheio de expectativa, eu falo para Deus, cheio de expectativa. Mando mensagem para os irmãos do louvor: olha, ficam com o coração cheio de expectativa, todo mundo aí com o coração cheio de expectativa. Por quê? Porque a falta de expectativa condena, ela revela a falta de fé. Ela mostra que eu perdi a noção da grandeza do Deus a quem eu sirvo. Quando eu perco a noção da grandeza desse Deus, as expectativas se vão embora. O que eu vou esperar? Eu vou esperar sempre um dia após o outro do mesmo jeito. Amanhã vai amanhecer o dia, vai ser a mesma coisa, que não sei o que lá, que a dificuldade aqui, que tem que pagar aquilo. E aí vem a questão que o Espírito Santo está falando comigo hoje. Filho, o reino de Deus é ativado pela voz, é ativado pelo som da voz. Som da voz. E aí eu entendi, por que eu falei que eu meio que sabia, mas ele falou de uma forma que eu entendi diferente? Porque eu venho para cá, desde que Deus falou, aliás, antes daquela palavra profética, eu venho para cá às noites, de vez em quando vem uns irmãos orar comigo aqui, que são testemunha disso. O que acontece? Eu venho aqui, eu começo a orar aqui, a igreja está toda vazia. Mas eu sei mais ou menos onde cada um senta, eu vou no lugar que você senta, oro, te abençoo, oro pela sua casa, abençoo sua família. Você está dormindo em casa, eu estou aqui te abençoando. Eu toco nos bancos, eu ministro, os lugares que estão vazios, eu ministro, declaro que eles estarão cheios. Eu profetizo a cura que você vai receber amanhã, que alguém doente virá e vai receber. Eu estava, sem saber, ativando essas coisas pelo poder da voz, pelo som da voz. E aí o Espírito Santo falou isso comigo hoje: o reino é ativado pela voz. Pela voz. Por isso que Deus sempre disse: cuidado com o que você fala. Livro de Tiago: cuidado com o que você fala. Ei, vigia a sua língua. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai da sua boca. Então, pessoas, por exemplo, murmuradoras, que falam bobagem, que criticam, que isso e aquilo, o que elas estão fazendo? Elas estão ativando algo que vai se voltar contra elas. Não precisa ninguém ouvir. Ah, será que alguém ouviu? Ninguém precisa ouvir. Você pode entrar dentro de um cofre lacrado, trancar e começar a falar de 10 pessoas, abre o cofre, sai, despreocupado que ninguém escutou. Mas não é essa a jogada. A jogada é que quando você abre a boca para dizer alguma coisa, seja o que for, aquilo vai ecoar no mundo espiritual e aquilo vai produzir efeito. Produzir efeito. E algo interessante, por exemplo, que nós estudamos em psicologia, tem a ver com o timbre da voz. O que acontece com o timbre da voz? O timbre da voz,
emite uma certa frequência. Então, já aconteceu de você encontrar com uma pessoa, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é Luciana, esse aqui é Jefferson, como é que está? Tudo bem? Como é que está? Quando a pessoa fala de volta, oi, tudo bem? Olá, como é que está? Tudo bem? Que a pessoa fala de volta, dependendo do timbre de voz, aquilo bate em você, você já dá uma rejeição. Você fala assim, oi, tudo bom? Como é que está? Prazer, hein? Prazer, hein? E você já se manda, e você encontra com aquela pessoa, às vezes aqui e acolá, aquilo não conecta, não vai, não bate. Você tenta, fica às vezes até aquela amizade meio superficial, mas não conecta. Já aconteceu isso aqui com mais alguém ou só comigo? Ou ninguém, vocês não querem confessar? A gente acha que é porque a voz de fulano é irritante, a voz de ciclano é irritante. Não, não é isso. É que há uma frequência que aquela pessoa... Escute bem, ouça o que eu estou falando. Isso aqui é muito, muito sério. Dependendo de como você interage com o ambiente à sua volta, como você interage com o seu espaço pessoal, escute bem, você gera uma frequência que é detectado pelas pessoas. Aquilo as pessoas detectam. Às vezes você não precisa dizer nada, às vezes você não. Às vezes a pessoa não precisa dizer uma palavra. A presença de algumas pessoas em alguns recintos pesa o ambiente. Só o fato de determinadas pessoas estarem em alguns ambientes, algumas pessoas já ficam desconfortáveis, tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela carrega consigo onde ela se move. Irmãos, é tão interessante como Deus fez o mundo, como Deus criou o planeta Terra e fez o ambiente para colocar o homem, a forma como a atmosfera da Terra funciona. Nós estamos embebidos numa atmosfera tão densa que a gente não percebe, porque é normal, a gente nasce nela e vive nela. É uma atmosfera tão densa que ela mantém um avião de 15 mil toneladas no ar. Você entra no avião, já é tão normal, você nem percebe. É um avião imenso, cheio de mala, cheio de combustível, cheio de gente, do tamanho desta igreja, e ele voa. Sabe por que ele voa? Por causa da densidade da atmosfera. Ela é tão densa que é capaz de manter um avião voando. E nós estamos nesse ambiente. Então, tudo que nós fazemos neste ambiente repercute em forma de frequência. Então, se você é uma pessoa que tem noção do poder da sua voz, do poder da sua palavra, se você abre a boca com consciência, quando você diz algo. Eu estou falando agora, por exemplo, desse microfone. Você está ouvindo nesse volume por causa da caixa de som. Mas mesmo que eu tirasse fora o microfone, quando eu falo, a minha voz ecoa em formas de ondas de som. Isso ecoa, significa que afeta o meu ambiente. Você está me entendendo o que eu estou falando? Quando você abre a boca para louvar a Deus, para glorificar a Deus, quando acontece algo de ruim, algo que não deveria, algo que você não gostaria, e que dá aquela coceira para você abrir a boca e amaldiçoar, o que acontece? Para, respira fundo, abre a boca e dê glórias a Deus. Louve a Deus. Diga, bendito seja o nome do Senhor. E agora, com a consciência que você está tendo agora, abra a boca, deixa sair o som. Diga, glória a Deus. Bendito seja o meu Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Ele vai reverter esta causa. Abre a boca e fala com consciência. Fala com consciência. Ao invés de amaldiçoar, ao invés de reclamar, abra a boca e fale com consciência, porque o reino de Deus é ativado pela voz. Pela voz. Por que você acha que é importante orar? Por que você acha que Deus mandou a gente orar? Orar. Deus não é poderoso para fazer por conta própria as coisas? Poderoso Ele é. Isso não tem dúvida, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas quando Ele interage com o nosso universo, com o nosso ambiente humano, onde nós somos senhores do nosso ambiente, nós somos senhores da nossa sociedade. Você tem liberdade para tomar decisões, você foi criado com livre-arbítrio. Então, para que o reino dele interfira no nosso, ele precisa de um caminho.
Escute isto. Para que o reino de Deus interfira no nosso, ele precisa de um caminho. Qual é o caminho que ele usa para fazer com que o seu reino haja ou interfira? O poder da voz. Não foi assim que ele criou o universo? É uma pergunta, não foi assim que ele criou o universo? Sim ou não? Ele abriu a boca e disse, haja isso, haja aquilo. Ele não saiu, gente, espera um pouquinho que eu vou ali criar o universo. Pegou ferramenta, chave de fenda, alicate, martelo. Eu vou ali fazer uma... Não, ele estava sentadão no trono, lá no trono dele de glória, poderoso como ele é, sentado lá, e ele abria a boca e falava, haja luz. E o poder da sua voz, o estrondo, a glória da sua voz, o poderio da sua voz começava a executar as coisas. E o reino dele ia se expandindo. Por quê? Porque ele criou o tempo e ele criou o espaço. Ou ele criou o espaço e o tempo. Os próprios cientistas que não reconhecem a existência de Deus, eles sabem e reconhecem que o espaço não existia antes. Não havia espaço como existe hoje. Então, quando ele abriu a boca e pronunciou, o poder da frequência da voz de Deus é tão gloriosa, que ele abriu a boca e o espaço foi criado. E aquilo expande um espaço maravilhoso que não existia. E é um espaço tão glorioso que cabe todas essas galáxias e estrelas que a gente, pelo menos, ouve falar que tem por aí fora, algumas que não podem nem ser vistas de tão distantes que estão. E ele cria o espaço e ele cria o tempo para criar o nosso planeta e nos colocar nele. Você pode abrir a tua boca e dizer, glória a Deus. O Senhor nos ama, o Senhor te ama, o Senhor te ama, o Senhor te ama. Amém, irmãos? E aí o que acontece? Falei de Saul, e aí tem uma coisa a respeito de Lúcifer que me atingiu também esta semana. Olha bem, no texto de Ezequiel, capítulo 28, que é o texto que fala sobre a queda de Lúcifer, a Bíblia diz assim, você estava no Éden, jardim de Deus, você se cobria de todas as pedras preciosas. Ele tinha instrumentos no corpo dele, era um ser que fazia música do seu próprio corpo. Aí a Bíblia diz, até que foi achada a iniquidade em ti. E aí Deus então julga Lúcifer. Agora olha bem o que diz Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, versículos 7 e 8. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, ponto e vírgula, nem mais o seu lugar se achou no céu. Olha como que isto é sério. Quando a iniquidade entrou no coração dele, Deus falou assim, esse lugar que você ocupa, que a Bíblia chama de Éden, que não é o Éden de Adão, é um Éden celestial, um lugar onde a glória de Deus, onde a presença de Deus e a pessoa de Deus habita. E a Bíblia diz que ele habitava nesse lugar, Éden, jardim de Deus, e ele se cobria de toda sorte de pedras preciosas. Aí Deus olha e fala assim, bom, tem iniquidade no teu coração, você não pode mais permanecer no lugar que eu coloquei, que eu criei você para ficar. E o texto diz literalmente que o lugar dele foi arrancado. O lugar. Antes dele ser chutado para fora do céu, o lugar foi tirado. É por isso que o diabo tem esta gana, esta birra, por exemplo, com casas de oração, com lugares de clamor, de intercessão, o lugar onde você trabalha, onde você ganha o seu pão. O diabo tem raiva, ira desta combinação entre pessoas e lugares que causam esse mover de Deus. Causam este mover de Deus. Seja uma porta que Deus abre para você. É ou não é? Aquele cliente que bateu e deu certo, casou. É ou não é? Aquele lugarzinho que a porta abriu, você foi trabalhar ali a coisa aconteceu. São lugares que Deus tem reservado para abençoar o seu povo. Quem está me entendendo nesta noite? Aí vem esta outra questão, que são pessoas certas nos lugares certos, que é talvez a coisa mais importante que você precisa entender de tudo isso que eu venho falando, para que você não perca o momento de Deus, o tempo de Deus. Tá? Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, Deus escolheu Jerusalém para pôr o seu nome lá. Diz assim, porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, ponto e vírgula,
e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Então, esse texto mostra esta combinação, a pessoa certa sendo unida ao lugar certo. E a história de Davi, ela realmente tornou-se a história do homem extraordinário que ele hoje é como enquanto história, por causa de Jerusalém. Por causa de Jerusalém. Quando ele descobriu Jerusalém, que Deus mostrou o interesse dele por Jerusalém, Davi foi lá, guerreou por Jerusalém, correu risco de vida ao exército dele, até tomar a cidade de Jerusalém, porque Davi sabia, Deus tem um plano com esta cidade. Levante a sua mão comigo assim e diga, Deus tem um plano com esta cidade, e por isto nos plantou aqui. Quando você tem esta consciência, você passa a orar pela cidade. Você ora pela cidade, porque você tem consciência, ou seja, não é um acidente. Ah, aconteceu, apareceu um lugar ali, a gente alugou, estamos lá congregando. Não é coincidência. Há um plano de Deus, há um interesse de Deus neste lugar. E é por causa do interesse dele neste lugar, é que ele trouxe o povo certo para congregar neste lugar, porque ele tem um plano aqui neste lugar, amém ou não? O outro texto é o nosso texto áureo, Gênesis 12, de 1 a 2. Deus escolheu Canaã para seu projeto divino. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai para uma terra que te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É tão interessante que, olha só, Abraão é o pai da fé, é o homem, talvez o homem mais importante do Velho Testamento. Se tivermos que escolher alguém, eu escolheria Abraão, porque sem Abraão nada disso teria acontecido, ele é o cara que deu início a tudo, Abraão. Então depois vem um homem extraordinário como Moisés, vem homens extraordinários como Davi, como o profeta Elias, como tantos outros que surgiram, é verdade, mas sem Abraão eles não existiriam. Então Abraão é o cara, Abraão é o homem chamado amigo de Deus, o amigo de Deus. Então é o cara que tem a marca de Deus, esse homem é tremendo, eu vou fazer algo através da vida dele. Olha bem, eu vou te abençoar, todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa, todas, hein? Todas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, que maravilha, então vai, Senhor, começa. Não, antes você tem que sair daqui e ir para ali. Você tem que sair desse lugar e ir para aquele lugar. Quando você chegar naquele lugar lá, dispara um processo divino. E é exatamente isso, ele sai, vai daqui, vai dali. E o interessante é que Deus falou com ele, sai da tua terra e da tua parentela, né? E aí ele leva um sobrinho junto, Ló vai junto. Ok, eu estava meditando nisso depois, lembra que eu falei que 13 anos sem Deus falar com Abraão? 13 anos. Falou, vai Abraão, ele foi 13 anos para Deus voltar a confirmar a promessa. Sabe o que eu me dei conta? É que Deus confirmou a promessa com Abraão só depois que Ló se apartou dele. Porque Deus tinha dito, sai da tua casa, da tua parentela. Aí o sobrinho vai junto, agarrado. Há coisas de Deus que é para você, há coisas de Deus que é para toda a sua família, mas há coisas de Deus que é só para você. E nós, maridos e esposas, precisamos entender isso. Preste atenção agora. Isso aqui é importante. A intimidade, essa intimidade pessoal entre o indivíduo e Deus não pode receber interferência. As pessoas em volta têm que respeitar. Há coisas, a bênção que Deus vai derramar sobre a minha casa é para a casa inteira. Mas há um particular entre eu e Deus que não pode ter interferência. Vou fazer um retiro de oração daqui uns dias, aí eu perguntei para ela, você acha melhor sair no dia tal ou no dia tal? Ela deu uma resposta tão extraordinária, que aí eu relembrei por que eu casei com essa mulher. Ela virou para mim e falou assim, meu amor, essas coisas entre você e Deus, eu prefiro não interferir. Faça do jeito que Deus te orientar. Eu falei, te amo, meu amor. Mas que resposta sábia.
por causa disso, porque essa coisa da intimidade, do coração do homem com Deus, não pode ter interferência. E às vezes tem cônjuge que não compreende, quer oprimir o outro, quer interferir nesta questão. Isso não pode acontecer. Tem alguém entendendo aqui nesta noite? Porque, veja bem, quanto mais ela se entregar na sua vida pessoal para Deus, melhor para mim como marido. Quanto mais eu me entregar, me revelar para o Senhor, melhor para ela como esposa. Então, diga comigo, há coisas que é para toda a minha família, e há outras que é entre Deus e eu. E Abraão custou entender isto, mas no final acabou entendendo. E eu termino. Pastor, você não vai dar nenhum exemplo do Novo Testamento? Eu sabia que você ia perguntar, por isso eu trouxe Lucas 24, 49. Olha o que diz ali. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Espírito. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que coisa tremenda esta conexão que Deus tem conosco em relação a lugares. Os discípulos foram treinados 3 anos e meio por Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo milagre de todo tipo. Pedro andou até sobre a água. Viram milagres dos mais extraordinários. Jesus morreu, ressuscitou, eles viram ele ressurreto. Pronto, está tudo maravilhoso. Senhor, vamos sair pregando? Não, ainda não. Ainda não. Vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. Mas a gente já pode ir indo e o Senhor batiza depois? Não. Vocês precisam ficar num lugar específico e esperar até que Ele venha. E aí eles ficam num lugar. De novo aparece a cidade de Jerusalém. Né? Isso aí dá uma outra vertente que um dia a gente pode falar sobre isso. Por que Jerusalém? Mas o que eu quero que você entenda agora é esta conexão. Nós vivemos numa geração hoje onde as pessoas não valorizam mais isto. Não valorizam mais. As pessoas querem servir a Deus em casa, as pessoas querem ser pastoreadas pela internet, as pessoas querem viver em conexão virtual com outras pessoas, porque o diabo tem medo desta conexão. Do que adianta você ser a pessoa certa no lugar errado? Do que adianta o lugar ser certo e você não ter coração grato, ser a pessoa errada, não ter o coração agradecido, para ativar a mão de Deus a seu favor. Quem está me ouvindo nesta noite? E aí qual é a conexão explosiva de Deus? É quando Deus pega você e Ele vai e olhem para mim, Ele te reconecta. Ok, agora eu termino respondendo uma pergunta que você está doido para fazer. Doido para fazer. Pastor, como é que eu sei que eu estou no lugar certo? Como que eu sei que eu estou no lugar certo? Trabalhando no lugar certo? Como é que eu sei que eu estou morando no lugar certo? Como é que eu sei que eu estou congregando na igreja certa? Viu como é que eu te conheço? E eu tenho uma resposta para você. É que Deus é tão inteligente, Deus é tão capaz, tão Deus, que Ele criou uma forma de revelar para eu e você algo que não pode ser confundido com nada nesta vida, que é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Veja bem, quando eu estou trabalhando no lugar certo, eu prospero. Quando eu estou morando no lugar certo, eu tenho paz. Quando eu congrego no lugar certo, eu cresço espiritualmente. É assim que eu identifico. Se você... Já aconteceu com alguém de estar morando num lugar e a coisa não acontece, não tem paz, não tem sossego, de vez em quando tem uma confusão com o vizinho aqui, tem um problema na frente da casa, deu um problema no encanamento, não sei se já aconteceu com alguém aqui, com eu e Sandra já aconteceu de nós mudarmos para uma casa e nós não desfazermos as caixas. Ficamos quanto tempo naquele lugar? Você acredita nisso, que nós moramos 4 a 5 meses no lugar e nós não desfizemos as caixas? Porque quando nós chegamos e entramos no lugar, também é o que dá você fazer as coisas sem consultar a Deus.
Entramos no lugar, era um lugar estranho, esquisito, um ambiente estranho, uma coisa, o lugar não funcionou, não bateu, nós não tínhamos paz. Eu saía cedo para fazer as coisas, para trabalhar, e deixava ela deitada. Quando eu voltava, à tarde, às vezes ela estava deitada no mesmo lugar. Uma mulher que nunca foi preguiçosa, que nunca teve preguiça de trabalhar, de arrumar a casa, de fazer as coisas, nunca. Eu saía de manhã, quando eu voltava, ela estava deitada no mesmo lugar. Alguma coisa no lugar. Até que eu falei, quer saber uma coisa, Zandra? Nós vamos sair daqui. Ah, mas e o contrato? Eu me viro. Fui lá, rescindi o contrato, paguei o que tinha que pagar, botei as coisas no caminhão, vazei, fui parar num outro lugar. Quando chegamos no outro lugar, que chegamos, montamos tudo, colocamos tudo, veio aquela paz no coração, aquela coisa boa de Deus no coração. Aí nós entendemos, estamos no lugar certo. Chegamos no lugar certo. Quem está entendendo isso, meu irmão? Olha, como que eu quero que a sua vida seja transformada se você entender essas coisas. Entender isto. Pastor, como é que eu faço se eu estiver trabalhando, por exemplo, num lugar onde eu não tenho paz, não tenho sossego, a coisa não funciona, não anda? Comece a orar a Deus. E outra coisa, use o poder da voz. O reino de Deus é ativado pela voz. Abra a boca e diga no mundo espiritual: eu vou trocar de emprego, Deus vai me abrir uma porta, eu vou ganhar mais do que ganho neste lugar, vai ser um lugar bom, abençoado, onde eu vou trabalhar em paz. Abra a boca e fala. Ah, pastor, eu abro a boca, mas sabe o que eu falo, pastor? Eu reclamo. Ah, que eu não aguento trabalhar nesse lugar, que não sei o que lá, que o fulano de tal, ela acorda de manhã, já vou de novo para aquele lugar, não aguento aquele fulano de tal, ciclano vai vir falando coisa comigo, não sei o que, aquele patrão, que homem muquirana, e não sei o que. Ou seja, você está falando anyway, só que você está falando o que não vai te beneficiar. Alô? É para falar? Você não aguenta ficar com a boca fechada? Não, não aguento, pastor. Então abre a boca e diga a coisa certa. Diga a coisa certa. Em relação ao trabalho, há uma combinação explosiva que é tão fatal quanto gloriosa. É quando você abre a boca para abençoar o seu trabalho. Você pronuncia palavras de bênção sobre o seu trabalho. E número 2, quando você é dizimista. Se você falhar numa dessas duas coisas, você vai ficar tropeçando, batendo o seu dedo em pedra, você vai ficar tropeçando e comendo sempre o suficiente, as coisas nunca sobrarão, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Agora, faça as duas coisas para você ver. Seja fiel a Deus e abra a boca. Quando você chegar no trabalho, meu irmão, chega no trabalho e você já chega falando. Não tem liberdade para falar para todo mundo ouvir, não? Então fala para você mesmo. Cheguei, glória a Deus, esse dia vai ser glorioso. Eu declaro o mundo espiritual operando a meu favor. Graças a Deus, hoje nós vamos fazer isto, aquilo, o cliente vai estar satisfeito. Glória a Deus, problemas podem até surgir, mas nós vamos resolver esses problemas. Eu proclamo a graça de Deus neste lugar. Testa para você ver, testa. E a mesma coisa é morar. Onde quer que você mora, se é um lugar bom, você sente que está no lugar certo, maravilha, valoriza, fica ali. E outra coisa, abre a boca, pronuncia. Eu abençoo os meus vizinhos. Eu declaro a bênção de Deus sobre a nossa vizinhança aqui no nome de Jesus. Este bairro estará sempre em paz, o reino de Deus é ativado pela sua voz. Está sendo abençoado aqui, este é o lugar que Deus colocou para congregar, abra a boca e abençoe este lugar. Agora no sábado, agora à noite, o pessoal que veio na oração aqui, o que eu botei eles para fazer? Levanta todo mundo impõe a mão nesses bancos. O que eu faço sozinho à noite, botei todo mundo para fazer, impõe a mão nesses bancos aqui, começa a orar, abençoar as pessoas que vêm e que virão. Abra a boca e pronuncia. E elas começaram a falar, e sei lá, 10, 12 pessoas, quantas tinham aqui? 12 pessoas talvez, não sei. Começaram a orar, impor as mãos aqui, abençoar esses bancos. Você está sentado num banco que foi abençoado por um dos seus irmãos. Que impôs as mãos aí onde você está sentado e abençoou a sua vida e a sua casa. Quem está entendendo? Coloque-se de pé neste momento. Deus maravilhoso. Você está aprendendo alguma coisa? Então valorize o que Deus tem te ensinado, meu querido irmão. Valorize o que Deus tem te ensinado. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é um Deus Pai.
que cuida de nós como filhos que somos de fato em Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, a revelação do Teu Espírito alcançando as mentes e os corações dos Teus filhos. Abençoe mulheres, homens, jovens, adolescentes e crianças. Abençoe casados e solteiros para a glória do Teu nome, Senhor. Enche esta igreja de favor. Faça o Teu favor se espalhar por entre as famílias desta igreja, para que seja sabido lá fora que há um favor de Deus neste local, não para o nosso próprio benefício apenas, não para promover o nosso nome, mas para que o Teu nome seja glorificado e para que pessoas venham em busca da Tua presença e aqui sejam curadas, aqui sejam restauradas para a glória do Teu nome. Nós abençoamos esta cidade onde fomos plantados. Abençoamos este lugar de 118, Main Street de Ashland. Ó Deus, no nordeste dos Estados Unidos, na região da Grande Boston, nós abençoamos este lugar. Declaramos este lugar escolhido por Ti para manifestar a Tua glória, para operar a Tua presença, para libertar vidas e transformar corações, para curar e sarar pessoas enfermas, para que o Teu nome seja glorificado por toda esta nação no poderoso nome de Jesus. Pai, eu abençoo os que assistem pela internet, pessoas de fé, que têm sido abençoadas de uma forma tremenda ao assistir esses cultos. Pai, eu abençoo esta casa, eu abençoo este casal, eu abençoo as finanças desta casa. Senhor, abra as portas no Brasil, muda, Senhor, a economia brasileira. Pai, mude os céus do Brasil, para que a glória do Senhor seja revelada sobre aquela nação. No poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro amém e amém. E os que creem, deem glória a Deus e aplaudam o Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Jesus!